Graça e paz, meus irmãos. Feliz em ver a igreja do Senhor novamente, com mais pessoas. E feliz também porque pessoas estão nos visitando hoje. Está nos visitando hoje o irmão João. E também está visitando hoje a Eliana, que é da Igreja Batista. Também está visitando a minha sogra, a dona Irma. O Sebastião, que também é da Igreja Batista, a Vanessa, que é a irmã da Alessandra, e também a Sofia, sua filha, e o maridão Rodrigo. Eu quero agradecer a presença de vocês e de todos que estão aqui, porque hoje é um milagre eu poder estar falando do amor de Deus. Mas Deus sabe a forma que Ele trabalha. Nós não conseguimos compreender Deus da forma que nós queríamos. Nós compreendemos da forma que Ele se manifesta para nós. E o tempo vai passando e algumas coisas nós vamos conseguindo compreender aos poucos. E falar de Jesus hoje para mim é viver o milagre, externar o milagre para a igreja. Muitas pessoas eu já ouvi dizer que Jesus operava muitos milagres enquanto estava aqui, antes da sua morte. Mas eu quero dizer que o mesmo Jesus que operou milagre no tempo que Ele esteve aqui na terra, como homem, Ele também opera milagre no nosso tempo. E Ele vai continuar fazendo milagre no tempo vindouro. Mas para isso nós precisamos tirar o cisco dos nossos olhos, para enxergar o que Deus tem feito pelas nossas vidas. E hoje eu não estou aqui, eu não quero ser o principal aqui é Cristo. Eu apenas fui uma ferramenta, sou e espero sempre ser uma ferramenta na obra de Deus. Que Deus possa me usar, eu não sei de qual forma, eu não sei qual que é o propósito, mas algo de Deus tem para mim estar aqui hoje. E antes de falar do milagre que eu vivi como testemunha viva, que sou hoje e que vou contar, eu quero também falar do milagre que Jesus fez no tempo que Ele estava aqui. Eu quero convidar os vossos irmãos para abrir a Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 11. O tema de hoje vai ser: tem enfermidade que não é para a morte, e sim para que a glória de Deus seja manifestada. Ou seja, tudo isso, toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 1 até o versículo 5. A Bíblia vai dizer: e estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer ao Jesus: está enfermo a quem ele tanto ama. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Deus, no nome do Senhor Jesus, estamos aqui, Pai. Senhor, que o Senhor venha trazer, Pai, a mensagem para a tua igreja. Que o Senhor venha, meu Deus, colocar palavras na minha boca. Senhor, que eu diminua para que tu cresça, Deus. Senhor, que os ouvintes nessa noite possam sair daqui, Senhor, com a sua fé maior, Pai. Porque o Senhor diz que nós somos homens de pouca fé. Mas o Senhor sempre está operando milagres, Senhor. E isso aviva a nossa fé, aviva a tua igreja, Senhor. Deus, no nome de Jesus, te peço perdão, Senhor, se tenho falhado. No nome do Senhor Jesus, entrega a tua igreja, Senhor. Que o Senhor venha trabalhar, que o Senhor venha edificar, Senhor Jesus. Que o Senhor venha dar um rumo, Pai, para a tua igreja.
Senhor, desde já te agradeço no nome de Jesus. Amém. E toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. A Bíblia fala que Marta e Maria pediu para que chamassem Jesus. E o mensageiro foi chamar Jesus, mas ele não sabia onde Jesus estava. Mas tinha algo que chamou a atenção desse mensageiro. A multidão. Porque aonde Jesus passava, existia uma multidão, a qual por ali ele fazia milagre. Jesus fez muitos milagres para quê? Para mostrar que ele é Deus. Para mostrar que nós tínhamos que crer no Senhor Jesus. E o mensageiro encontra Jesus e disse: Senhor, aquele quem tu tanto amas está enfermo. E o que me chama a atenção nessa palavra é que Jesus, ao saber da enfermidade de Lázaro, ele não para de fazer o que estava fazendo. Jesus ainda permanece 2 dias naquele lugar. E a palavra me ensina que existe um tempo para que as coisas aconteçam na nossa vida. Às vezes nós oramos para o Senhor desesperadamente, mas o Senhor ele tem um tempo para trabalhar na nossa vida. O milagre do Senhor ele não é do dia para a noite, ele é construído. Porque como diz o mensageiro, ele ainda estava enfermo. E o próprio Jesus vai dizer para os seus discípulos: eu me alegro porque não estava lá. Porque essa enfermidade ela não era para a morte, e sim para a glória de Deus. Então a demora do Senhor naquele momento, ela tinha um propósito. Propósito esse a qual a Bíblia vai nos revelar mais para frente. Então Deus, quando Ele demora a agir, quando Ele demora a trabalhar na nossa vida, Ele tem um propósito. E aí fica difícil nós, que enxergamos tão perto, não conseguimos compreender o porquê Deus está demorando a fazer o milagre na nossa vida. E às vezes parece que Deus se esqueceu de nós. Quantos de nós não já se sentimos abandonados? Mas eu quero te falar nessa noite que Deus não te abandonou. Eu vim aqui te falar nessa noite que Deus está preocupado com você. Eu vim aqui falar nessa noite que Deus ele está olhando pelas suas orações. Ele está ouvindo as suas orações. Mas eu quero te dizer que tem um tempo para isso acontecer. E esse tempo é o tempo de Deus. Não é o meu tempo, não é o seu tempo. Nós temos que ter paciência para que o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é perfeito nas nossas vidas. E louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Como Jesus disse, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. E Jesus, após 2 dias, ele foi ao encontro de Marta e Maria. E Jesus afirmou para os seus discípulos que Lázaro já tinha morrido. Ou seja, não era mais uma enfermidade, e sim já tinha gerado uma morte. E Jesus foi ao encontro de Marta e Maria. No capítulo 20, vai dizer assim: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E aí o texto vai nos revelar 2 tipos de pessoas que existem. Aquelas pessoas que vai ao encontro do Senhor. Aquelas pessoas que confia e vai até Jesus. Não importa o que você esteja passando dentro da sua casa. Não importa qual é o luto que você está vivendo. Mas a sua irmã ficou em casa sentado. E esse sentar no contexto judaico, nos seus costumes, significava um luto. Realmente viver o luto. Se sentava no lugar mais baixo ou simplesmente no chão, aquilo era um sinal de luto. E eu quero dizer para você nessa noite, você veio para viver o luto ou para ir até os pés de Jesus? Você quer viver o novo de Jesus ou quer viver o velho? Jesus disse: deixa que os mortos enterrem os mortos. Ei, Jesus tem algo novo para mim e para a sua vida no dia de hoje. Jesus nos trouxe aqui num propósito. Esse propósito talvez eu e você não saibamos ainda. Mas o Senhor tem um propósito para nos reunir como igreja, como noiva do Senhor.
Esse tipo de pessoa a qual senta, fica em casa apenas se lamentando, porque o Senhor não estava aqui quando eu pedi, porque o Senhor não ouviu as minhas orações. Mal sabe ela que tudo já estava planejado na cabeça do Senhor. E aqueles teus sonhos que você pensa que foi frustrado, o Senhor já tem tudo planejado e a vitória está chegando na sua vida. A vitória está chegando porque não porque você é merecedor, porque o Senhor te ama. Porque a Bíblia diz que Jesus amava Lázaro, amava também a sua irmã. E a Bíblia também diz que eles tinham um relacionamento, porque Jesus já tinha passado na sua casa, Jesus já tinha tomado café com aquela família, mas mesmo assim, com toda a intimidade, Jesus pede para que espere mais um pouco. E Marta resolve chamar Maria. No versículo 32, quando Maria chegou ao lugar onde estava, Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Ei, irmão, talvez você não esteja entendendo o que Deus esteja fazendo na tua vida. Talvez você esteja orando dessa forma: Senhor, tu não me ouves. Senhor, eu tenho clamado, eu tenho te buscado. Eu tenho, Senhor, feito a tua obra. Talvez seja esse o pensamento de Marta e Maria. Eles eram íntimos de Jesus. Mas o Senhor tem o melhor para nossas vidas. Porque nem sempre do jeito que nós queremos é o melhor que Deus tem para nossas vidas. Louvado seja o Senhor. E o 33 vai dizer: Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde sepultastes? Ele lhe respondeu: Senhor, vem ver. Jesus, naquele momento, ele sentiu uma grande tristeza. Não porque Lázaro tinha morrido, porque Deus sabia que ele ia despertá-lo, mas sim pela tristeza de Marta e Maria. E às vezes nós pensamos que Deus não está ligando, mas Deus, ele se comove com a nossa tristeza. Deus, ele se comove, mas ele demora um pouquinho mais, porque ele sabe que ele vai te entregar o melhor. Ele sabe que o propósito dele é melhor na minha e na sua vida. Jesus chorou porque amava Lázaro. E eu quero te dizer que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. O Salmo 23 diz que ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mais mal algum. E o mesmo salmista vai dizer: olho para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem de Deus. Nós só podemos enxergar o socorro de Deus quando nós estamos no vale, porque é do vale que nós encontramos o morro, é do vale que nós olhamos para cima e encontramos Jesus. E de repente nós estamos literalmente vivendo no vale dos ossos secos. Mas o Senhor nesta noite, ele está dizendo: ei, eu estou no monte. Ei, eu estou aqui em cima e eu zelo por você. O mesmo olhos que viu você no vale, é os mesmos olhos que vai te ver olhando para o monte. E o seu socorro, ele vem de Deus. Ele não vem do teu vizinho, ele não vem de mim, não vem do pastor. O seu socorro, simplesmente, ele vem de Deus. O 38 vai dizer: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, caminhou para o túmulo. Era uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Ou seja, já tinha 4 dias que Lázaro estava sepultado. E Jesus foi ao seu encontro. As suas irmãs, sem entender ainda o que Jesus tinha para fazer na vida deles, simplesmente falou: Senhor, o meu irmão, ele já cheira mal. Talvez o seu sonho, ele esteja dessa forma. Talvez para muitos, o seu sonho não tem mais jeito. Talvez neste momento vocês devem estar pensando: não tem mais jeito. Mas o Senhor Jesus, ele dá uma ordem.
Ele simplesmente faz, tira a pedra. Ei, qual é a pedra que está impedindo de você ver Jesus? Qual é a pedra que está impedindo de você enxergar o milagre de Jesus na sua vida? Pois tinha uma pedra que separava Lázaro de Jesus. E essa pedra, Jesus poderia ter tirado, como ele tirou na morte dele. Mas simplesmente ele pediu para que tirasse. E o Senhor, ele pede nessa noite para mim e para você, tirar a pedra que incomoda, a pedra que evita da gente sair, a pedra que evita de nós enxergarmos o milagre do Senhor na nossa vida. Porque Deus tem um trabalho na nossa vida. Deus, ele quer o melhor para mim e para você. E é necessário que tiramos a pedra. É necessário que deixamos o caminho livre para que o Senhor possa operar o milagre dentro das nossas vidas. E o que é interessante é que Jesus só fala uma vez: Lázaro, venha para fora. E a Bíblia é clara em dizer que Lázaro saiu enrolado no lençol, com um pano na sua cabeça. Qual que é o pano que está te impedindo de ver Jesus hoje? O que tem nos nossos olhos que nós não conseguimos enxergar o plano do Senhor nas nossas vidas? Jesus está a todo tempo operando um milagre nos nossos meios. E ainda eu escuto pessoas dizer que nunca viu um milagre de Jesus. Eu escuto pessoas dizendo que queria ver um milagre do Senhor Jesus. Mas talvez ainda esteja um pano na nossa vida. Talvez esteja uma pedra que esteja impedindo de nós olhar e ver o milagre de Deus na nossa vida. Porque simplesmente você está respirando hoje significa um milagre. Só sabe disso quem um dia parou de respirar. Eu um dia parei de respirar. Só sabe o valor aquele que não teve o fôlego de vida. Só sabe o valor de respirar aquele que um dia não pôde respirar, que lutava para ter o ar e não tinha o ar. Então eu quero te dizer que o mesmo Jesus que operou milagre no passado é o mesmo Jesus que está operando o milagre hoje na minha e na tua vida. Mas o problema é que existe uma pedra, existe uma venda que não deixamos ver o milagre do Senhor na nossa vida. Porque é nítido, se você olhar nos olhos espirituais, nós possamos perceber que Deus, que Jesus, Ele está todo o tempo fazendo milagre na nossa vida. Talvez aquele carro que você desviou na última hora, sem saber, você fala: nossa, eu fui bom, hein? Tirei na hora certa. Mentira! Foi Jesus que operou na tua vida. Talvez você tenha passado no lugar, nós já vimos pessoas e de repente uma árvore cai e tiram de raspão. E a pessoa fala: fui salvo por um segundo. Não, mentira! Você foi salvo porque Jesus te deu o livramento. Mas nós estamos tão acostumados a ver esse tipo de coisa que não damos a glória para Deus. Pouco se vê falando de milagres nos púlpitos nos dias de hoje. Muitos só se falam em dinheiro. O milagre hoje para as pessoas é você doar um carro e receber 2. E aí você escuta testemunhos de pessoas dizendo que enriqueceu. Tem 2, 3 milhões na conta porque devia 5, hoje tem 3. Mas não é esse o milagre que Deus está fazendo na nossa vida. Quando nós levantamos de manhã, quem aqui hoje olhou e falou: Deus, obrigado pelo fôlego de vida. É tão normal respirar. É fácil, é simples. Mas o dia que essa respiração, ela te falta, aí você nem consegue orar. Aí você olha e fala assim: se não é Deus na minha vida, eu não estaria aqui hoje. Aí nós começamos a dar a importância das pessoas que não estão perto de nós. Aí nós começamos a dar importância no mínimo detalhe. Aquela vontade de beber uma água e você não poder beber água. E com muito custo ali, você toma um golinho de água na seringa. Aí você olha para aquele copo de água e deseja ele. Você olha
para as coisas que estão dentro do hospital e você deseja, você tem a alucinação que é uma fruta. Irmão, eu estou falando porque eu passei isso. Eu vivi isso. Todos sabem aqui, no mês de maio eu fui contaminado pelo vírus do Covid. E eu não imaginava que iria acontecer isso na minha vida. Eu até protegia mais a minha família do que a mim mesmo. Porque eu sempre tive saúde, nunca me faltou nada na minha saúde. Meu pulmão, não sou fumante, não bebo. E eu falei, isso para mim vai ser só uma gripezinha. Mas não foi, irmão. O irmão coloca a primeira foto. Nós selecionamos algo, irmão, para que vocês entendam o que Deus fez na minha vida. Eu quero que todos saiam daqui hoje entendendo que o mesmo Jesus que operou no dia de ontem, Ele opera hoje e também vai continuar operando no dia de amanhã. Porque nós não devemos perder a esperança. Porque a nossa esperança está em Deus. O nosso socorro vem do alto. O Senhor, Ele está no meio de nós. E louvado seja o Senhor. Trouxemos algumas fotos, irmão. E até porque eu selecionei alguma coisa, porque senão nós íamos passar 3, 4 cultos e eu não ia terminar. Então é uma forma. Nesse momento aqui, no dia 14 de maio, eu fiquei internado na tenda. Permaneci ali por 2 dias, a qual eu já não tinha mais raciocínio. Eu já não estava bem aqui. Eu não lembro dessa foto. A minha família que tirou. E eu passei 2 dias aqui. E eu me lembro que a ambulância veio dizendo que eu tinha ido por uma emergência. E a segunda foto, irmão. E na emergência eu fui parar na UPA, onde eu permaneci por mais 2 dias. E ali também eu não me lembro de nada. Eu só me lembro que o doutor, eu não sei quem foi, simplesmente falou, nós vamos ter que te entubar. Eu nem sabia o que era entubar. Entubar, para quem não sabe, é colocar um cano na sua garganta e ter que te sedar, porque é insuportável ficar com aquilo. Eu já vi relatos médicos que o paciente ele sente tudo. Ele não lembra depois porque ele estava sedado. Mas durante o procedimento ele sente tudo. Por isso a sedação. E ali não foi suficiente. Houve uma necessidade de eu ser transferido para um hospital que tem um maior suporte. E graças ao nosso Senhor Jesus eu consegui uma vaga no Hospital Previna. E eu fiquei do domingo de manhã, a minha vaga ela abriu às 2h da tarde. E eu não tinha como estabilizar para sair simplesmente da UPA e ir até o Previna. Porque eu estava já nos aparelhos. E não tinha condições de mexer em mim. Mas às 2h da manhã, Deus começou a operar na minha vida e conseguiram transportar para o Previna. Tem pessoas aqui hoje que está cuidou de mim lá e hoje fez questão de estar aqui. Outros não puderam estar. E parte dessas coisas que eu vou revelar, eu não lembro. Foi relatos médicos, relatos de enfermeiros, de fisioterapeuta, que essa foto, por exemplo, tiraram para consolar minha esposa que estava em casa. E eu cheguei dessa forma, irmão, entubado. Quem me viu sair da UPA tinha certeza que eu não iria sobreviver. Pessoas que encontram algum parente meu fala, e o seu primo então morreu? Não, meu primo está vivo. As pessoas não acreditam como eu consegui sair dessa forma. Mas eu sei que, mesmo eu sem me mover, mesmo eu sem ter consciência, o Senhor operava por mim. Talvez tenha sido uma eternidade. Talvez tenha demorado muito esse tempo.
Mas o Senhor tinha um propósito. Talvez seja esse o menor propósito para mim e para você, mas é grande para o Senhor. Talvez o Senhor me levou naquele hospital para pregar a palavra para uma pessoa. Mas nós nunca vamos saber. Porque Deus trabalha na nossa vida em silêncio. Nós precisamos também ficar em silêncio para que nós escutamos o agir de Deus na nossa vida. Irmão, nessa situação, se passaram mais de 20 dias. Nesse período aconteceu muita coisa. Escutando os doutores falar, era impossível eu ter vida depois desse dia. Está aqui na minha frente a fisioterapeuta. Ela esteve a todo tempo comigo. Eu acredito que Deus levantou pessoas, não simplesmente que estavam lá trabalhando, fazendo o seu serviço, mas Deus levantou pessoas para fazer algo a mais. E nem eles sabem disso. Mas é dessa forma que nós temos que enxergar. Porque médico nenhum me tirava da situação que eu estava. Esforço nenhum meu me tirava da situação que eu estava. Os médicos falavam para mim que ele chegava do meu lado, meus batimentos nos 300. E já tinha aplicado morfina, diversas medicações. Perdoa os termos que eu vou usar porque eu não entendo nada de medicina. O que eu entendo é um pouquinho só de Bíblia. E é pouco. E eles faziam de tudo. O médico relata que ele ia almoçar e ele falava dentro dele. Quando eu voltar, ele não tá mais lá. A Luciana, ela ia embora e ela falava. Quando eu voltar, aquele moço não vai estar mais lá. Alguns profissionais vieram me dizer que eu tive mais de 3 paradas cardíacas. Mas está aqui uma pessoa, não só eu sou testemunha viva, mas tem aqui pessoas que viram. Nesse período, irmão, a sensação que eu tinha, eu não sei se é um momento de dor, um momento que eu estava passando, eu não consigo entender. Mas eu tinha como se a minha casa ela estivesse afundando numa água. E ali eu sentia falta de ar, e eu não conseguia sair dentro da minha casa, como se eu estivesse num ônibus, e o ônibus capotasse, e eu não conseguiria sair do meio das ferragens. E tudo isso foi acontecendo comigo num período de intubação de um pouco mais de 22 dias no tubo. Mas teve algo que me chamou a atenção. Teve algo que me fez lutar. Teve algo... Olha, irmão, é até difícil falar. Porque aí existia 2 tipos de luta. Uma luta espiritual e uma luta física. A luta física lutou eu e os médicos para fazer os parâmetros humano, mas tinha a luta espiritual. E essa luta espiritual, quem lutou foi vocês. Porque eu não tinha condições nenhuma de lutar. Vocês lutaram através da oração de cada um, pessoas que levantou igrejas pedindo para que orassem pela minha vida. E vocês foram mensageiro da minha vida. A oração de vocês comoveu o coração de Jesus, assim como comoveu o coração de Jesus na morte de Lázaro. E a Bíblia foi bem clara que Jesus chorou na morte de Lázaro. E eu tinha uma sensação que eu estava deitado, isso um período que eu estava em coma. E eu estava sendo enterrado, irmão. Eu sentia a terra. E ao mesmo tempo eu me via sendo enterrado. Eu olhava de dentro do caixão e eu via todas as minhas famílias chorando. E eu pensava dessa forma, não teve jeito. E me lamentando.
Nós não conseguimos. E eu senti, irmão, eu senti. Jesus, eu via. A mão do Senhor me pegando. E ele falava assim, não é a tua hora. Ele falava, não é a tua hora ainda. E eu senti algo, irmão, no meu corpo, algo se movendo, algo se agitando. E aí quando foram tirar o tubo, que seria o procedimento normal, porque já não tinha mais o Covid. Então, meus exames já estavam bons. Porque uma hora o exame estava totalmente ruim. Os médicos falavam, eu não sei o que acontece. Quando nós pensamos que vai te perder, os seus exames dão tudo bom. E quando nós pensamos que está tudo bem, os seus exames estão tudo lá embaixo. E o que é interessante é que eu fiquei sabendo, quando eu acordei, o médico chegou para mim e falou assim, você é um milagre. Olha o Senhor operando. Você é um milagre na minha frente. O doutor falou, Marcelo, eu te vi morto. Eu abri, sua pupila já tinha dilatado. Está aqui a Luciana que viveu isso. Ela segurava na minha mão. Com o oxímetro já não tinha mais oxigenação. Meu coração já não funcionava. Por quê? Porque deu um erro, uma dificuldade no procedimento porque eu não respondia quando tirou o tubo. Eu não sabia mais respirar. Eu não conseguia mais respirar. Naquele momento eu já tinha perdido 50 quilos. Eu entrei lá com 117 quilos. Eu estava com menos de 70 quilos. Mas o Senhor usou a vida dessa pessoa que está aqui do meu lado hoje. E ela contou para mim que ela começou a orar, Senhor, ele tem uma filhinha, Senhor. A filhinha dele está esperando ele em casa. E de repente chegou um outro médico. Tirou o tubo novamente e aquilo que estava dando tudo errado passou a dar certo. Conseguiu colocar tráqueo. E aí eu comecei a respirar através de um aparelho. Pela traqueostomia. Já não tinha mais o tubo. Então eu não precisava mais ficar sedado. Então presta atenção. Eu tive a sensação de estar morto. E você acorda e o médico fala que você morreu. Jesus pegou ou não pegou na minha mão? Jesus estava ou não estava trabalhando ali por mim? A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então quando alguém pedir para orar, ore, irmão. Ora porque tem alguém esperando por aquela pessoa na sua casa. Tem alguém chorando por aquela pessoa na sua casa. Sabemos que tem hora que Deus recolhe mesmo. Como Lázaro, que voltou à vida. Mas Lázaro também depois ele teve o descanso com Deus. E tem hora que a vontade de Deus é que descanse. Mas tem hora que Deus quer agir no meio das nossas vidas. Tem hora que Deus quer mostrar um milagre nas nossas vidas. Porque eu tinha tudo para não sair dessa. Mas o Senhor desacreditou todo mundo. Porque a notícia que chegava é que não tinha mais jeito. As notícias, os relatórios, dos boletins médicos, é que não tinha mais jeito. Qualquer pessoa que me viu naquela situação, fica difícil de acreditar que eu estou hoje aqui, trazendo a palavra do Senhor, contando o testemunho. Mas é esse o propósito do Senhor. Não porque eu mereça, porque miserável homem que eu sou. É porque Deus me amou.
É porque o Senhor também te ama. É porque o Senhor quer mostrar a glória dele no meio da igreja. É para aqueles que não crê, passar a crer que o Senhor é Deus. Que Jesus está no meio de nós. Que a promessa que ele fez no Evangelho de João, que ele disse que iria para a casa de meu pai, fazer várias moradas. Se não fosse assim, ele não teria dito. Ele está dizendo que um dia vai buscar a tua igreja. E é assim que nós temos que crer, que o Senhor ele está no meio de nós, preparando a sua noiva para aquele grande dia. E nós temos que fazer parte dessa noiva. E talvez você fale, mas o que eu devo fazer? Como eu devo fazer para fazer parte dessa noiva? É só crer nos milagres do Senhor. É só crer que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Porque Ele não vai simplesmente te ressuscitar, mas Ele vai te dar uma vida eterna. E louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Eu queria que os irmãos escutassem esse áudio. Foi uma amiga da gente que passou. Olha o que os médicos diziam. Deixa eu falar com você. Há tantas notícias ruins, né? Que a gente sabe que a irmã Terezinha está prestes a partir. Pelo que a Delvaí falou para mim ontem lá em mãe e pro Cleuto. E eu não tenho mais o que chorar, porque essa noite eu não dormi pensando nela. Chorei muito. Aí eu vim trabalhar. Quando eu cheguei aqui, eu fui lá no centro cirúrgico agora abastecer e eu encontrei o doutor César, que tá cuidando do Marcelo. Aí eu falei, doutor, e o nosso campeão lá, como tá? Aí ele falou, o Marcelo? Eu falei, doutor. Ele, olha, eu vou falar uma coisa para a senhora. Ele tá se recuperando assim, cada dia mais um pouco. E eu vou falar para a senhora, Deus existe, viu? Deus existe. Porque ele já morreu várias vezes e voltou. Desse jeito ele falou. E tá super bem. Os pulmões tá funcionando. Os batimentos cardíacos. O rim. Já diminuímos 2 drogas. Vou tirar mais 2. Vou deixar ele só com a diazepam. Vamos hoje tentar desentubar ele. Entendeu? Pra gente ver como fica. Mas eu tenho expectativas boas para ele. E ele tá super bem mesmo. Essas orações de vocês aí é forte, hein? Desse jeito, menina, você acredita? Ele falou, falei, doutor, porque a gente serve um Deus vivo, né? Um Deus que tudo pode. E eu vi a Eli também hoje, que ela veio ontem e eu achei que ela tava de folga. Ela falou que ela ficou ontem o dia inteiro só com ele, porque deixou ela só com ele ontem. E ela falou pra mim hoje de manhã, 6 horas também, que ele tava super bom mesmo, que o médico já tava pensando em desentubar ele, tá? Então, acho que entre hoje, mais ou menos, ele já vai desentubar ele. E aí o doutor agora, no centro cirúrgico, falou a mesma coisa, entendeu? Então, assim, ele falou que ele tá super, tá assim, a recuperação dele tá de inacreditável, de tão que ele tá se recuperando muito bem, de ontem para hoje, os resultados dos exames dele tá tudo bom. Então, ele falou assim, entre hoje, eu tô querendo desentubar ele hoje, vou deixar ele com diazepam, para poder não ficar agitado na hora que a gente desentubar ele, mas ele tá bem, os rins tá funcionando, o pulmão tá bem, os batimentos cardíacos tá ótimo, os resultados dos exames tá favoráveis. Olha, eu vou te falar a verdade. Ele falando e eu enchendo só de lágrimas, sabe? Ele falou, eu vou te falar a verdade, esse Deus que a senhora falou existe, hein? Desse jeito, filha. E eu fiquei muito contente mesmo, muito contente, igual eu falei pro doutor, eu falei, doutor, eu fico muito contente do senhor estar me dando uma notícia boa dessa, porque é abaixo de Deus o senhor que é médico, os médicos daqui. Aí ele falou assim, pode ficar sossegada que ele, logo ele vai ter alta, tá bom? Aí ele desceu lá para atender lá um chamado no centro cirúrgico. Louvado seja o Senhor por tudo isso. Por que ela falou que os rins estão bons? Por que ela falou que os pulmões estão ficando bons? Porque em um período não funcionava mais. Eu já não tinha mais como se tivesse quadrada a minha respiração. Eu não sei se eu posso dizer a falência dos pulmões, mas foi essa notícia que chegou para minha família. A falência dos rins, porque não saía mais urina. O que saía parecia café ou Coca-Cola.
E ali foram praticamente 10 horas por dia de hemodiálise. E era uma luta, irmão. Só Jesus na causa. Não tem como um ser humano por si só passar por isso. É literalmente o vale da sombra da morte. Mas o Senhor, Ele também está lá no vale da sombra da morte. Aqui foi quando eu já não estava mais sedado. Foi um dos primeiros dias. Tem até uma data ali, dia 13/6. Eu me alimentava ainda por sonda e já tinha destubado. Eu estava com a tráqueo porque ainda não conseguia, não sabia respirar ainda sozinho. Mas ali eu achei que tudo tivesse acabado, que em breve eu estaria em casa. O médico deu notícia que eu viria para casa ainda usando tráqueo, usando fralda, acamado. Mas o Senhor ainda não tinha terminado a obra da minha vida. O Senhor ainda não tinha batido o martelo. Oh, glória. Salabaço. Oh, salabaço. Oh, glória. Salabaço. Mal eu sabia que aí estava começando a minha luta. E logo em breve veio a notícia que eu tinha pego uma bactéria hospitalar, a qual transformou num derrame pleural, que seria um líquido dentro dos pulmões. E o médico olhou para mim e falou que eu tinha que ir para o centro cirúrgico, fazer um procedimento como se fosse uma endoscopia, mas no pulmão. E eu falei, senhor, doutor, mas tudo bem, é tranquilo? Ele falou, não, Marcelo, eu não vou mentir para você. Não tem muita chance, não. Uma bactéria era muito resistente. E o maior problema é que eu já tinha tomado todos os tipos de antibiótico. Tudo quanto era droga, eles já tinham testado em mim. Então, o meu organismo criou resistência. Mas o doutor falou assim, eu ainda tenho 2 antibióticos que você ainda não tomou. E é com ele que nós vamos tentar. E eu vou ser sincero, naquele momento eu perdi as esperanças. Porque eu não aguentava mais. Eu não tinha força de levantar a minha mão. Eu não conseguia me virar de um lado para o outro. Era tomando banho de leito. Eu estava muito fraco. E também o meu psicológico estava muito abatido. Mas aí Deus usou a vida do doutor. E ele olhou para mim e falou assim, Marcelo, mas você é diferente. A medicina não tem o que dizer. Eu não me arrisco a dizer nada para você. Você é diferente. E aquilo me acalmou o meu coração. Eu sou diferente. E aí eu comecei a lembrar de tudo. Porque o remédio foi passando. E eu lembrando do sonho que eu tive, das visões que Deus me deu enquanto eu estava em coma. E eu falei, eu sou diferente. E eu vou passar por essa. E eu fui para o centro cirúrgico. O doutor falou que eu ia ser entubado novamente. Mas eu fui confiante que o Deus que me ressuscitou não foi por acaso. Eu fui confiante porque aquele que começou a boa obra na minha vida, ele não terminou. E durou uma base de 3 horas. E ali eu não fui entubado. O médico falou que ali eu melhorei 200%.
E eu tive uma melhora significante. E dali eu fiquei mais poucos dias na UTI. E eu comecei a fazer o desmame do ar. Porque eu tinha que respirar por mim mesmo. E eu não sabia mais respirar. A fisioterapeuta, ela me ensinou a respirar. Eu não sabia, porque a minha respiração era quadrada. E aos poucos foi desmamando, que eles falam, o ar. E é horrível, irmão, esse procedimento do desmame. Você tirar o ar da máquina e você ter que trabalhar os seus pulmões. Mas com a ajuda do nosso Deus, porque eu só conseguia orar de uma forma. Senhor, me ajuda. Senhor, eu não consigo, me ajuda. Essa é a minha única oração. E ali o desmame foi sendo feito. E aí eu fui para o quarto, tomando os últimos 2 antibióticos. E o doutor falava assim, olha, só tem esses 2. Você tem que sarar com esses 2. Porque eu não tenho mais remédio para te dar. E ali fui fazendo os procedimentos do doutor, acredito eu, uns 20 dias dentro de um quarto. E eu já comecei a comer, eu não tive sequelas na tráqueo. Eu não tive a primeiro líquido, que eles chamam de azulzinho, funcionou perfeitamente. Passei uma semana comendo comida pastosa e depois já pedi comida de gente, feijoada, já queria sustância. E aí eu fiz mais alguma sessão de hemodiálise por causa dos antibióticos. E o Senhor operou grandemente na minha vida. Nesse período foi cancelada 3 altas. E o doutor tinha me dado mais uma alta e a minha família tinha se preparado. Estava preparando uma festa e ainda não era. Os meus rins pioraram de novo. E aí teve infecção urinária. Mas foi coisa leve e com muita água, voltaram ao normal. Hoje eu estou passando com diversos médicos especialistas, a qual foi indicação, e eles não acreditam quando eu conto. Eles não conseguem enxergar a medicina, mas eu consigo enxergar a medicina do Deus, dos médicos. Eu consigo enxergar. E de repente o médico mudou de ideia e falou, você vai embora hoje. Eu liguei para minha esposa e eu falei, eu estou indo embora. E eu não conseguia ficar de pé porque ainda não tinha força. Mas nesse dia eu consegui ficar de pé. E aí eu me olhei no espelho. Passa aí, irmão, mais uma. Não, uma anterior. Eu consegui me ver de espelho. E aí eu vi o meu corpo com menos de 70 quilos. Aquilo foi um choque para mim. Mas eu só tinha na cabeça a outra, irmão. Aí, ó. Agora pode falar da saída. Mas eu só tinha na cabeça essa imagem, que era de ir embora para minha casa. Por mais que eu estava com medo, porque eu sabia que em casa não estaria protegido pelo aquele monte de aparelho. Mas o Senhor estava saindo comigo aí, ó. O mesmo Deus que tirou Lázaro da morte é o mesmo Deus que me puxou da morte. E é o mesmo Deus que está saindo aí comigo, irmão. E eu vim para casa e graças a Deus estou melhorando. Hoje eu já fico de pé. Eu faço todas as minhas atividades. Sinto assim um pouco de fraqueza. Como eu disse, aquele que começou a boa obra, ele não terminou, não. E é esse Jesus que operava desde o tempo de Isaac e de Jacó. Ele operou como um homem encarnado, mostrando que ele era Deus. E ele opera hoje
através da pessoa do Espírito Santo. E Ele vai operar amanhã, através da pessoa do Espírito Santo. Mas a Bíblia também diz que Ele vai vir junto, entre as nuvens, com 2 varões, da mesma forma que Ele foi assunto ao céu. Ele está vindo para buscar a sua igreja, lavado e remido no sangue de Jesus. Porque esse é o maior milagre que Deus fez na nossa vida. Foi a morte de Jesus. E a morte de Jesus, ela trouxe vida para todo aquele que crê. Esse é o maior milagre da nossa vida, é a salvação. Porque outrora o homem estava destituído da glória de Deus. O homem estava morto em seus delitos e pecados. E através da vida de Jesus, da morte de Jesus, Ele pode nos dar esse grande milagre que é a salvação. Esse grande milagre que é a salvação. Alessandra, sobe aqui comigo, por favor. Que é o bem maior que nós possamos ter. É a salvação. É a promessa de Cristo na nossa vida. Porque o Senhor tem feito muito por nós. E nós fazemos tão pouco por Deus. Nem sempre reconhecemos o que Deus faz nas nossas vidas. Mas o Senhor tem operado. E eu quero passar rapidinho a palavra para a irmã Alessandra. Ela vai também testemunhar algo que ela viveu. E também ela vai louvar, adorar o Senhor. Pai do Senhor, igreja. Dias difíceis. Eu não vou negar porque eu sou ser humano. O dia pior para mim, todos foram quando ele deu entrada na tenda. Que a minha cunhada falou assim, ele fez a tomo, deu sugestivo, ele vai ter que ficar. Aí eu não estava acreditando, acho que eu estava meio que anestesiada. Aí ele foi para a UPA. Numa segunda-feira, foi eu e minha cunhada para ter notícias no boletim médico. Não achavam o nome dele na UPA, em canto nenhum. Eu já comecei a ficar desesperada. A outra irmã dele falou assim, pega os documentos dele, porque ele vai para o Previna. Já tem uma vaga para ele desde as 6 horas da manhã lá. E ela só falou, busca os documentos dele. Aí eu peguei o carro, eu nem sei como eu dirigi, só sei que eu fui e peguei. Voltei para a UPA. Só vi a irmã dele saindo com aqueles sacos pretos, com as coisas dele. Aí o meu coração já acelerou. Ela veio e falou assim, que chamam ele de B. O B está entubado desde as 6 horas da manhã. Só estão esperando estabilizar ele para colocar ele na ambulância e levar para o Previna. Aí meu chão abriu. Passei mal, não consegui esperar a transferência dele. O pastor Sérgio e o pastor Donizete estavam lá comigo. Eu passei muito mal. Aí ele foi transferido às 2 horas da manhã. Aí passou os dias lá. No dia 20 eu recebi a notícia. A irmã dele mandou para mim e falou assim, a notícia é o seguinte, o pulmão dele entrou em falência e os rins também. Aí eu falei, você está mentindo, não é verdade isso. Ela falou assim, entrou em falência já. Logo eu já liguei para o pastor Sérgio. Ele, juntamente com o pastor Gilberto, chegaram em casa. Aí oraram pelo Marcelo, levantaram o clamor. Mais tarde o pastor Donizete, a Magna também oraram, ligaram para mim e oraram. E só me falavam assim, fica em paz. Porque não é para a morte isso, é para a vida. Ele vai sair. Os dias foram se passando, muitos deles nas notícias não eram boas. E nisso Deus colocou pessoas
na minha vida, que me ajudou muito com palavras, que falava que eu precisava ficar forte, que ele vai sair. Me explicava tudo o que estava acontecendo. Uma delas é a esposa do William, a Vanessa. Ela me ajudou muito. E vários irmãos aqui que fizeram oração. Aí depois começou a melhorar as notícias. Falou que ele já estava respondendo aos tratamentos. Mas foi difícil. E um dia eu em casa sentada, a Isa falou assim: mamãe, você deve estar achando que eu não estou ligando, né? Porque eu não estou chorando. Mas eu estou, mamãe. Eu sinto saudade do papai. Mas eu tenho certeza também que ele vai voltar, que ele vai sair, mamãe. Eu vejo o papai entrando por essa porta com aquele sorrisão dele. Eu sinto isso aqui dentro de mim, mamãe. Aí outro dia ela colocou um louvor e falou: escuta esse louvor, mamãe. Eu vou tentar louvar. Foi um louvor que falou muito comigo. E naquele dia eu falei: Senhor, fala comigo, pai. Fala comigo. E a Isa chegou e falou: escuta esse louvor, mamãe. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Eu sou Deus antes da medicina. Antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo, eu sou. Eu sou dono de tudo, eu sou. Descansa.
agora. Eu tenho a tua vitória. Descansa. Eu sei que o meu Deus garante. Esse mal não é pra morte. Descansa. Sou eu que estou tocando agora. Eu tenho a tua vitória. Eu tenho a tua vitória. Oh, só precisas descansar, meu filho. Descansa, podes confiar em mim. Deus abençoe. Aleluia. Deus pede para nós descansar. Eu não sei o que você está passando nessa noite. Eu não sei qual o tipo de enfermidade que você tem. Mas o Senhor está dizendo que ela não é para a morte também. O Senhor está mostrando a sua glória, irmão, para a tua igreja. Jesus está mostrando o seu poder para nós. Vamos viver o Deus de hoje, porque Ele está fazendo milagre no meio de nós e nós não estamos percebendo. Quantos milagres Deus tem feito nas nossas vidas. Se nós fôssemos contar, nosso culto tinha que ser o dia inteiro, porque é muito milagre. Mas nós temos que contar, nós temos que testemunhar, porque Jesus falou: sereis minha testemunha. Ei, a palavra que eu preguei aqui hoje foi um testemunho de um milagre. E a palavra que também eu vou pregar amanhã é testemunha desse milagre. Aonde eu for, eu vou levar o nome do Senhor. Aonde eu for, eu vou dar glória a Deus. Eu vou falar do amor que Deus teve comigo. Eu vou falar do amor que Deus tem para cada um de nós. Um amor que custou a vida dele. E na morte de Jesus, nós tivemos vida. A Bíblia diz: se uma semente cair na terra e ela não morrer, ela fica por si só. Mas Jesus morreu. E hoje nós somos os frutos da morte de Jesus. Hoje nós temos direito da vida eterna. Só precisa de uma palavrinha: eu creio em Jesus. Só precisa fazer como Marta e Maria deixou os costumes de lado. Ela poderia estar vivendo luto, mas ela deixou os costumes judaicos da época. E ela correu e se ajoelhou aos pés de Jesus. E eu convido você hoje para se ajoelhar nos pés de Jesus. Eu convido você hoje para deixar os costumes de lado. Eu convido você hoje para deixar aquilo que te ensinaram. Porque eu quero dizer que só tem vida em Jesus. Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele deixou claro que só há uma entrada. E aquele que pula o muro, ele é ladrão e salteador. Só tem um caminho. Só tem uma salvação através da pessoa de Jesus. Mas para isso eu e você precisamos confessar Ele como o único e suficiente Salvador. Então eu quero te convidar hoje, se você ainda não confessou Jesus como o único e suficiente Salvador, e se você assim mesmo ainda tem vergonha de vir aqui na frente, e quiser levantar a tua mão hoje,
e dizer: Senhor, eu te aceito na minha vida. Senhor, eu quero entregar a minha vida nos teus caminhos. Senhor, eu quero entregar a minha vida para que o Senhor venha cuidar. Eu quero que o Senhor seja o meu Senhor, mas eu também quero que o Senhor seja o meu Salvador. Porque o homem não tem mais esperança. A única esperança está em Cristo Jesus. De nada adiantaria o milagre de Deus na minha vida ou na vida de Lázaro, se eu não for salvo, se eu não viver a glória de Deus, o plano de Deus na minha vida. E o plano de Deus na minha vida é que eu tenha o melhor. E o melhor de Deus é a salvação. Esse é o maior milagre de todos. E o propósito de Deus ter demorado ainda mais 2 dias onde eles estavam. E quando ele chegou já se faziam 4 dias aonde Lázaro tinha sido sepultado. Porque a irmã dele diz que ele já cheirava mal. O propósito de Deus é porque existia mais um costume judaico, mais uma crença judaica, que quando a pessoa morria, ela ficava por 3 dias ao redor do corpo. E eles ainda tinham a esperança da vida daquela pessoa. Aí Jesus fala: eu vou quebrar mais um protocolo. Eu vou esperar 4 dias para que ninguém tire a glória de Deus. Eu vou dizer para os médicos que não tem mais jeito. Para quando ele olhar para você e vai dizer: é Deus na tua vida. Esse Deus de vocês, ele existe mesmo. Porque Deus confunde o sábio e dá glória ao louco. Oh, glória a Deus, aleluia. O Senhor tem trabalhado no meio de nós a todos os tempos. Por isso, irmão, a minha palavra de hoje é gratidão. É gratidão para com Jesus. É gratidão para com os irmãos. Por ter orado, por ter lutado essa batalha espiritual, a qual nós já somos vencedor em Cristo Jesus. E essa oportunidade para mim, ela é rica. Ela me traz muito ensinamento. Eu aprendi muito aqui hoje. Eu aprendi muito de Deus. Eu espero que Deus me capacite para que eu também possa ensinar. Se Ele quiser que eu passe por tudo de novo, eu passaria. Para que o nome dEle seja glorificado. Porque eu sei o que Ele passou por mim e por você. Não se compara a qualquer momento que você e eu passamos no dia de hoje e reclamamos por tão pouco. Mas Deus ainda tem algo melhor para nós. Porque Ele mesmo diz, Paulo vai dizer que nem os olhos viram, ouvido ouviu, nem subiu ao nosso coração o que Deus tem preparado para mim e para a sua vida. Então isso é o pouco de Deus ainda. E Deus tem o muito na nossa vida. Eu quero desde já agradecer a oportunidade e dar a palavra àquele que tem direito de continuar o culto. Amém?